A outra dimensão. Há muito tempo, o Gavião Negro era o líder da Sociedade da Justiça. Mas o que ele é agora? Ainda é um herói ou outra relíquia em um museu? Tudo muda quando ele se vê assombrado não só pelo passado, mas também pelo espírito vingativo de um ladrão rebelde. Esse cavaleiro fantasma será a morte do Gavião Negro, ou ele entregará um aviso do além-túmulo. A entrada para Adão Negro começa aqui. Também nessa edição, como um momento crucial na vida de Tetiadan e seu filho Huruti, começa a se desdobrar na antiga Kaandag. A Kaandag moderna encontra um novo herói. Professora de antiguidade durante o dia, especialista em recuperação cultural à noite, Adriana Tomás. E infelizmente para Adriana, ela está prestes a libertar um totem sagrado da parte interessada errada. Intergang, de Kevin Scott e Brian K. Miller. Bem-vindo em A Outra Dimensão. A HQ começa com os homens fortemente armados atirando em algo que parece ser muito grande. E sim, é isso mesmo, um jovem gigante levando vários tiros no corpo. Um dia antes do acontecido, Albert e seu tio, Al, estão tendo um diálogo, ou melhor, planejando deter um possível tráfico de armas. Albert ainda é um jovem de coração heróico e que se esforça para fazer o bem. Nesse momento, Albert está mostrando sua nova roupa de trabalho para o seu tio Al. Seu tio diz que nada vai adiantar com o rosto exposto. Ele vai atrás de máscaras. Ele diz ter porção delas, inclusive uma do Superman. Mas ele finalmente acha uma apropriada para a missão. Albert diz que fez o seu dever de casa e vai conseguir entregar a missão. Seu tio diz que não é apenas fazer o dever de casa, vai além disso, terá pessoas incluídas e fazer a diferença. Albert diz: entre salvar vidas e fazer a diferença, eu vou fazer os dois. Deixa comigo, tio, quero lhe deixar orgulhoso. No local da missão. Uns homens estão em um local certamente esperando alguém, quando de repente um carro chega dando luz alta. Era o conhecido do possível bandido, Veles. No meio da negociação, um fica desconfiado do outro. Veles pede para que ele abra a caixa e veja as armas, e também pede para que o mesmo teste elas. No telhado estava Albert, esperando o momento certo para agir. Mas ele é um jovem emocionado e quer agir logo. Ele acaba ficando em um lugar muito desconfortável e próximo aos bandidos. Seu tio tenta aconselhá-lo, dizendo que ele é um velho de 70 anos, que está muito longe de lá e que se algo der errado, pode acabar muito mal para ele. Albert pede para ele relaxar, mas infelizmente um passo em falso pode ser o último passo. Os bandidos notam a presença dele. Veles diz que essa é uma boa hora para testar as armas. Eles atiram no jovem e diz que as armas são perfeitas. Quem não gosta nada da perfeição das armas é Albert, que tenta escapar dos tiros letais. Ele, não tendo escolha, diz: droga, espero que isso dê certo. Ele fica mais pesado e despenca do telhado. Mas enquanto ele cai, ele vai crescendo e crescendo. Os bandidos veem o jovem cair e deduz que morreu na queda. Al pergunta se o seu sobrinho está bem. Ele procura o fone que mantinha eles conectados, mas como o jovem átomo estava oscilando no tamanho, acabou perdendo a sensibilidade e quebrando o fone. Albert fica chateado com o possível fracasso da missão, e agora sem seu tio Al para lhe ajudar. Os homens chegam no local da queda de Albert. Eles procuram seu corpo. O chefe que recebeu as armas acusa Veles de emboscada, mas ele diz que não tem nada a ver com isso, não sabe de onde o infiltrado surgiu. De repente aparecem 2 carros no local. Eram agentes da Intergang. A líder diz para os homens que eles têm algo que pertence a eles. O chefe do recebimento não sabia, mas essas armas que ele acabou de comprar foram roubadas. Albert fica se perguntando o que seu tio faria. Na hora, ele pensa: o que meu tio faria, eu não sei, mas eu farei alguma coisa. Ele corre na direção dos bandidos, tirando eles do caminho. Albert, no meio do fogo, não tem outra escolha a não ser aumentar seu tamanho para aguentar os tiros. Ele vai se defendendo como pôde, destruindo quem está no caminho, mas agora todos começam a atirar em Albert. O chefe da compra se impressiona perguntando quem é aquele ou o que é aquilo. Veles diz que não importa, o importante é que não estão atirando neles. O chefe da compra diz: quem disse que não?
Ele atira em Veles e pede para que os seus homens peguem tudo o que pode. Albert recua diminuindo de tamanho para despistar os atiradores. Ele se esconde atrás de um monte de caixa. Ele vê Veles gravemente ferido e pergunta se ele está bem. Veles diz que parece que ele está bem. Veles sugere que eles trabalhem juntos. Albert diz que mesmo que quisesse não pode encarar aqueles raios desse tamanho. Eles o cortariam fácil. Quanto mais ele cresce, mais a sua pele fica dura e resistente. As balas incomodam, mas pelo menos não fritaria ele. Ele olha para Veles dando seu último suspiro. Albert, então, não tendo escolha, vai crescendo ao ponto de quebrar o local. Todos ficam impressionados. Albert não para de crescer. Eles enviam drones e continuam atirando. Albert então carrega toda a sua força e com apenas um golpe ele destrói todos com a força do impacto. Ele finalmente consegue se safar dessa. Só que mais pessoas estavam chegando. Acredito que possível reforços ou repórteres. Ele diminui seu tamanho e sai. No dia seguinte, seu tio preocupado pergunta se está tudo bem. Ele afirma que sim, mas não contente com o final da missão. Na TV era só o que passava, o gigante pelado destruidor. Al pede para que Albert fique calmo. Al diz que Albert pôs 2 capangas locais para dormir e o esquadrão de joelhos. Al continua dizendo que Albert tem um grande coração, só precisa de uma mão amiga e que ele já preparou algo para ele. Albert diz que tem uma caixa na porta do seu AP. Al pede para ele abrir. Albert abre e fica impressionado com a ótima surpresa. Al diz que pelo menos agora ele vai ficar vestido quando crescer ou diminuir. Na página seguinte, em Kandak, um homem está se divertindo com seu filho. Ele recebe uma ligação, mas ignora. Infelizmente, essa ligação era uma moça que estava fugindo de um possível vilão. Ela guardava um artefato consigo. Ela manda um recado na caixa de voz para ele, dizendo que vai esconder o artefato junto com o celular. Assim, ele pode rastrear o celular e achar o artefato. E pede para que ele guarde até ela se livrar deles. Ela se vê encurralada. Ela ameaça dar um golpe. Ele fica tranquilo e pede para que ela vá em frente. Quando ela vai atacar, outros capangas atiram nela. Ele, confiante que o artefato estaria na bolsa dela, mas não estava. Ele fica irado. Os outros dizem que o seu chefe não vai gostar nada disso. Ele pede para que todos procurem no prédio. Kandak antes. Um prisioneiro acorda seu filho dizendo: o chicote dos soldados foram danificados. Seu filho rebate: eu acho que eu deveria fazer alguma coisa já que você não faz nada. Seu pai diz: filho, quebrar os chicotes deles só fará com que eles façam chicotes mais resistentes e melhores, influenciando mais na dor do nosso povo. Os que estão no poder não precisam de armas para nos executar. Seu filho então abraça seu pai pedindo desculpas. Seu pai diz: estou muito orgulhoso do seu senso de justiça, meu filho, mas a liberdade ainda é um sonho. Nós não somos heróis, somos simplesmente homens. Assim diz Ted Adam. Kandak agora. Um holograma aparece dizendo: então essa é a garota que está dando problemas aos meus homens? Você sabe que tem famílias a perder, certo, professora Nassan? Ela diz: sim, esse é um dos nomes que eu uso. O holograma diz: então você conhece bem a história. Sabe também que a estátua leva a coroa. Ela pergunta: coroa? Ele responde: sim, aqui nesse buraco de país. Ela então diz: então você está sem sorte. A essa altura meu povo já está mais da metade do caminho com ele. O líder ameaça machucar muito ela. Enquanto isso, o homem e seu filho, já sabendo do ocorrido, vai em busca do artefato que sua irmã disse. Só que de repente aparecem 2 caras armados. O homem pede para que o seu filho se esconda. Os homens se aproximam. Enquanto isso, o menino encontra um grande cilindro que guarda uns recipientes. Lá ele encontra o tal artefato. Mas como ele estava em cima dos recipientes de vidro, eles vão quebrando, enquanto o menino pede por socorro.